Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 133. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, dando sequência, no último vídeo nós terminamos aqui na questão que Hermínio Corrêa Miranda nos presenteia, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Essa passagem ela é muito maravilhosa, porque há como você trabalhar de toda forma essa mensagem de Jesus. Mas, conforme orientação de vó, nós já comentamos bastante a respeito nos dois vídeos anteriores, principalmente focando, essa mensagem de Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Pois nós sabemos que os adversários só existem na nossa vida porque nós aceitamos. Os adversários só existem na nossa vida porque não fazemos por onde de expulsá-los do nosso interior. Então é óbvio, conforme nós tratamos nos vídeos anteriores, todos esses monstros que nós trazemos atraem aquilo que não presta para junto de nós. Porque façamos o esforço e procuremos expulsar esses monstros do nosso íntimo, que veremos a grandeza divina pousando no nosso interior. Então, Hermínio Miranda continua assim: não podemos impor ao companheiro infeliz uma superioridade moral inexistente. Então, o doutrinador, ele tem que ter em mente que ele não pode impor àquele irmão comunicante uma superioridade moral inexistente. O doutrinador tem que agir com humildade, reconhecendo sempre que o remédio é o amor. O remédio é o conhecimento. O remédio é o caráter. Esse é o medicamento. Através desses 3 medicamentos, o doutrinador consegue, de certa forma, amolecer, se assim podemos dizer, ele consegue amolecer aqueles sentimentos negativos do espírito comunicante, tendo ele sendo comparsa ou não do doutrinador ou daqueles que ali se encontram na reunião mediúnica de desobsessão em existências passadas.
Então, o amor é o antídoto mais forte. Juntamente, é lógico, com o conhecimento e também com a mudança moral, de comportamento, de atitude, por aí em diante. O doutrinador é também um ser falível e consciente das suas imperfeições, né? Então, o doutrinador, ele precisa aprender desde lá dos primórdios, quando se iniciou ou quando se inicia nos estudos na doutrina dos espíritos, ele deve, né, ter em mente que é também um ser falível e consciente das suas imperfeições, pois não é porque ele ali encontra-se naquela posição de diálogo com os espíritos sofredores que ele é melhor que outro qualquer, que não. Então ele é um ser falível, consciente das suas imperfeições e que está ali, e que ele está ali para auxiliar e ser auxiliado ao mesmo tempo. Mas isso não pode e não deve inibi-lo para a tarefa. É preciso levar em conta ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados que nos conheceram em passado tenebroso veem em nós mais aqueles que fomos do que o que somos hoje. É lógico, então é preciso ficar bastante atento com relação a essa questão. Vou repetir para ficar melhor. Mas isto não pode e não deve inibi-lo para a tarefa. Não é porque ele é um ser falível, né, e consciente das suas imperfeições, que ele vai dizer assim: eu não tenho condições de dialogar com os nossos irmãos, eu não tenho, enfim, eu não consigo. Não é por isso, não é por aí, não. Todos nós temos que nos conscientizar-se disso. Todos nós temos os nossos defeitos. Nós não somos puros. Puro é Deus. Puro é Jesus, vamos assim dizer. Todos nós somos falíveis. Aquele que bate no peito e diz assim: eu não sou um ser falível. Eu sou infalível. Ele já está errando. Isso é ignorância, porque todos nós somos falíveis. Todos nós somos substituíveis. Então nós precisamos estudar. Então, é preciso levar em conta ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados, ali esses manifestantes, esses comunicantes, que nos conheceram em passado tenebroso, né? Porque muitos nos conheceram em passados tenebrosos, né? Então eles veem em nós mais aqueles que fomos do que o que somos hoje. Mas isso não acontece só com o espírito comunicante. Não é só o espírito comunicante que nos vê, você entendeu? Conforme fomos, e sim conforme somos. Olha só, vê em nós mais aqueles que fomos do que o que somos hoje, né? Que muitos companheiros espirituais desarvorados que nos conheceram em passados tenebrosos vê em nós mais aqueles que fomos do que o que somos hoje. Então olha só para você ver. Na verdade eu disse o contrário.
Veja bem, nós temos o hábito de julgar uns aos outros aqui na Terra. É o contrário. Veja bem, eu levo ao conhecimento de muitas pessoas a seguinte questão. Por exemplo, uma pessoa, por algum deslize aqui na Terra, ele comete um crime tenebroso. Eu não vou nem citar nomes. Falando de crime tenebroso, você já imagina. E ele é pego pela justiça, ele é preso, 30 anos de cadeia. Depois ele sai, cumpriu a pena. E por um motivo ou outro, ele bate à porta de uma casa espírita séria, né? E ali ele estuda durante 5, 6, 8 anos. Ele pode, essa pessoa, agora que eu quero a resposta sua, ele pode trabalhar na sala mediúnica de desobsessão? Depois de uns 8 anos, 6 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos de estudos ali na casa espírita séria, ele pode atuar na sala mediúnica de desobsessão? Ele pode trabalhar como médium psicofônico? Vou usar aquele termo que eles usam por aí. Ele pode receber espírito ali na reunião mediúnica de desobsessão? Pensa aí. Ele pode ser um médium passista? Ele pode aplicar passe nos outros? Pensa aí. Ele pode trabalhar como médium de cura na casa espírita onde ele frequenta? Pensa aí. Ele pode vir a ser um médium psicógrafo, onde os espíritos ali se manifestam através do campo vibracional dele, deixando mensagens para as famílias? Pensa aí. É lógico que, devido à nossa ignorância aqui na Terra, logo de início, nós já dizemos assim: não, ele não pode. Aí eu te pergunto, mas por que ele não pode? Nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Ele é um ser em processo de evolução, como todos nós, como outro ser qualquer. A diferença tá. Por exemplo, ele cometeu o crime, ele cumpriu 30 anos que a justiça determinou, cumpriu. Ele procurou uma casa espírita séria e a partir daquele momento em diante, ele batalhou e batalha para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje? Sim. Ele tem mostrado realmente esforço? Tem. Ele luta. Ele está se redimindo a cada dia que passa? Sim. Então por que ele não pode atuar como médium psicofônico numa casa espírita séria? Por que ele não pode atuar como médium passista, orador, psicógrafo? Por que ele não pode? Nós não podemos nos esquecer que nós também aqui na Terra nos encontramos cheios de defeito trazidos de outras existências passadas. E que a diferença entre nós e ele é que ele cometeu o crime nesta existência e nós cometemos o crime na outra existência. Então, da mesma forma como nós estamos lutando, batalhando para hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, ele também está batalhando hoje para ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Não há diferença nenhuma. Então, se ele não pode atuar
numa casa espírita séria, com seriedade, com mudança de hábito, comportamento, de atitude, nós também não podemos. Porque os mesmos defeitos que ele possui, nós possuímos, os mesmos que nós possuímos, ele possui. Todos nós nos encontramos em busca da oportunidade da redimissão. Agora, o que não pode, também, veja bem, tanto ele quanto nós adentrarmos uma casa espírita, séria ou não séria, e continuar praticando os mesmos delitos, praticando os mesmos crimes. Então, ele cumpriu a pena dele e continua dentro da casa espírita praticando crimes, abusos e mais abusos. Ora, qual a diferença dele dentro da casa espírita praticando crimes, abusos e mais abusos, de nós que também dentro da casa espírita praticamos crime e praticamos abusos? Nenhum. Tanto ele quanto nós que não praticamos crime nessa atual existência, temos que nos conscientizar-se da nossa responsabilidade e do nosso compromisso. Já dissemos aqui várias vezes. Tem conhecimento? Tem. Tem amor? Tem. Tem caráter? Tem. Então, bote a cara a tapa, vista a camisa, assuma a responsabilidade e o compromisso e não tenha medo. E não tenha medo. Agora, não tem nenhum dessas três qualidades? Não. Então, volte para a sala de aula. Agora, o nosso mal, conforme está escrito aqui, nós já estamos tratando já desse assunto que nós acabamos de ler aqui de Hermínio Corrêa Miranda. O nosso mal é que nós julgamos o que a pessoa praticou 20, 30, 40 anos lá atrás, nós julgamos aqui no presente, no dia atual de hoje. Esse é o nosso defeito aqui na Terra. Então, quando nós batemos os olhos numa pessoa que cometeu determinado delito há 20, 30 anos atrás, nós pensamos logo no crime que a pessoa cometeu. Mas não somos capazes de nos colocar no lugar da pessoa e reconhecer que aquela pessoa é o nosso irmão em processo de evolução. E que o nosso papel cabe a nós orar uns pelos outros. Porque nós não temos o direito de julgar ninguém. Então veja bem, ó. Ainda que muitos companheiros espirituais desarvorados que nos conheceram em passado tenebroso, veem em nós mais aqueles que fomos do que o que hoje somos. É o julgamento. Então eu bato o olho em você, eu não te julgo pelo que você faz hoje na atualidade. Para mim, vamos pensar por esse lado assim, é assim que funciona aqui na Terra, infelizmente. Você hoje é uma pessoa digna, honesta, batalhadora, trabalha, enfim, luta, se esforça, né? Atua nas obras filantrópicas na tua cidade, na casa espírita você atua ajudando todo mundo. Mas por você ter praticado um delito 10, 15, 20 anos lá atrás, as pessoas ficam sempre de olho comprido, né, na tua direção. Usando aquele termo, fica sempre com um pé na frente e outro atrás. Pois é interessante que esse é o julgamento nosso aqui na Terra. Nós ainda julgamos muito a aparência. Nós não procuramos enxergar as qualidades da pessoa. E nós não procuramos raciocinar com bom senso que
Não é fácil trilhar por esta aqui paragem onde nós nos encontramos. De forma que, como o nosso irmão Marcílio mesmo nos dizia, não é fácil encenar-se no palco da vida. Porque, na verdade, a vida física é um palco, igualzinho um teatro, um anfiteatro, né? Igual um palco. Todos nós aqui contracenamos uns com os outros. De forma que não é fácil contracenar aqui na Terra. Então, dando sequência, ou pretendemos ser. Se tivermos paciência e tolerância, o manifestante acabará por admitir que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado os estágios superiores da evolução, nossa boa intenção é legítima. O esforço que desenvolvemos é digno e nos respeitarão por isso. O que Hermínio está querendo dizer com isso? Naquele momento que o espírito ali, né, se manifesta no campo vibracional do médium, a humildade do doutrinador, esse jogo de cintura psicológico, né, ele não querendo assim demonstrar em momento nenhum que é melhor que o espírito manifestante, tendo ele um pouco de paciência e tolerância, né, o manifestante, ele acabará por admitir que, mesmo que ainda não tenhamos alcançado o estágio superior da evolução, nossa intenção é legítima de querer ajudá-lo. A nossa intenção é legítima. Mas é preciso que o doutrinador tenha paciência, tenha tolerância. Não só o doutrinador, como todo o grupo precisa, num estado homogêneo, batalhar constantemente. Se no dia a dia nosso, em família, no trabalho, na sociedade, na rua, nós precisamos dessas virtudes todas, imagine ali frente a frente, lado a lado, com um espírito doente, sofrendo por demais, né? Nós temos que respeitá-los. Nós temos que respeitá-los. Então, esse espírito, ele acaba, ele consegue entender, através dessas qualidades nossas, do doutrinador, que a intenção ali é legítima, que o esforço que desenvolvemos, né, que o doutrinador desenvolve, é digno, e ele passa a respeitar, passa a nos respeitar por isso, né? Mas é preciso que o doutrinador haja com bom senso, com respeito, com humildade. Jamais ele deve dizer ou demonstrar que ele é melhor que qualquer um daqueles que ali dentro da sala se encontra. Não, é uma posição como outra qualquer. É uma posição como outra qualquer. Oportunidade de trabalho, oportunidade de redimissão. Porque, na verdade, tanto nós na condição de médios quanto o doutrinador, ele ali está tendo uma oportunidade de redimissão através do trabalho. Por isso
É preciso deixar de lado a arrogância, o orgulho, o egoísmo. Enfim, é preciso deixar essas fantasias, essas ilusões de lado, pois não se logra êxito de espécie alguma agindo dessa forma. Então vamos para o próximo vídeo. Dando sequência, nós vamos gravar mais um.